Quero que você abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 9, eu vou ler da versão A Mensagem. Não sei se a gente tem essa versão aí, eu gostaria muito de ler a versão A Mensagem. Se não tiver, não tem problema. Ouça o que eu vou falar, pode deixar aí então, pode deixar. Ouça comigo, você está comigo, igreja? Vamos lá então. 2 Coríntios 9, 8 a 11 diz assim: Deus pode derramar bênçãos das maneiras mais surpreendentes. Portanto, estejam preparados para qualquer situação, mais que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito. Como disse um salmista, ele lança avisos aos ventos, dando aos necessitados com liberalidade. Diga, liberalidade. Seus meios justos e bondosos nunca se esgotam, nunca se desgastam. O Deus generoso que dá a semente ao lavrador, você está comigo? A qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês, é mais que exagerado em abençoá-los. Você pode repetir comigo essa parte aqui, ó. O Deus generoso que dá semente ao lavrador, a qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês, é mais que exagerado em abençoá-los. O que Ele dá, vocês podem passar adiante. Isso cresce em vidas amadurecidas, fortes em Deus, ricas em todos os sentidos. Assim, vocês podem ser generosos em todos os sentidos e louvar a Deus conosco. Posso ouvir um amém? Pela palavra do Senhor. Deixa eu dizer, o título da minha mensagem hoje é A Bênção Exagerada de Deus. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim, ó: Deus tem uma bênção exagerada para você. Agora vira para o outro lado e fala para outra pessoa: Deus tem uma bênção exagerada para você. O que é um exagero? De acordo com o dicionário, o exagero, ele é a representação das coisas de modo a julgá-las maiores do que são. Você conhece alguém exagerado? Sim? Não? Conhece alguém? Eu vi aqui do lado, eu vi aqui a esposa apontando para o marido. Recebe, marido, porque a esposa tem um olhar clínico. Ela bateu o olho assim, ela sabe o que ela está falando. Eu conheço pessoas exageradas. Na verdade, quando eu me casei, nós fomos passar a nossa lua de mel lá em Gramado. Quantos aqui conhecem Gramado do Rio Grande do Sul? Também? Ó. Então vocês foram num café regional? Café regional é exagerado ou não é? Café regional de Gramado. Quem aqui nunca foi em Gramado no café regional? Levanta a mão. Você nunca foi, nunca foi. Deixa eu falar algo para você, gente. Você chega lá. Primeiro que o lugar é lindo, maravilhoso. Você chega no café, aí começa a vir comida, e comida, e comida, e comida, e comida. É tanta comida e tanta comida boa. Esse aqui é o problema. É que a comida é boa. Você que está assistindo aí de Gramado, fala, eu sou de Gramado. Fala aí com a gente aqui que a gente quer saber de você também. Gente, é comida exagerada. É mais do que você precisa. É mais do que você precisa. Então eu conheço pessoas que me chamam para comer, às vezes na casa deles, e tem comida assim. Você já foi na casa de alguém assim? Mas comida demais, é uns 3, 4 tipos de bolo, é pão de tanto tipo, é suco, é um monte de coisa. Pode me chamar que eu vou com meus 5, minha família, né? Eu, minha esposa, meus 3 filhos. Já vou deixando a deixa aqui para a igreja. Amém, ó, o irmão falou, glória a Deus, estou esperando o convite. O texto fala, ouça isso: o Deus generoso, que dá a semente ao que semeia, a qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês,
é mais que exagerado em abençoá-los. O que Ele dá, vocês podem passar adiante. Uma coisa é você ter somente o que precisa. Você tem somente o que precisa, o necessário. A outra coisa é você ter em abundância. É você ter mais do que você necessita. Alguém está comigo? A abundância. O texto que aquilo que diz no texto é que Deus, Ele te dá mais do que você precisa. Você lembra um texto de João 10:10 que Jesus fala assim, para os seus discípulos, Ele está ensinando os seus discípulos, Ele diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Está comigo? Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância, aquilo que Deus te dá, Ele dá em abundância, mais do que você precisa. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Eles não sabem o que é ter uma vida de abundância, porque eles relacionam, associam a abundância com coisas, com status, com o carro que eles têm na garagem, com a conta bancária. Eles associam a abundância com riquezas, finanças. E o que Jesus está falando nesse texto de João 10:10, Jesus está falando assim: olha, gente, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas não é isso que Ele está falando. Ele não está dizendo vida, dinheiro, Ele está falando vida. Você está comigo? Vida em abundância. Vida em abundância. Mateus 6:19, Jesus vai dizer assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde eles consomem, onde os ladrões eles arrombam e furtam. Não guardem para vocês tesouros na terra. E Ele vai além e diz: mas acumulem para vocês. Acumulem para vocês. Não é só um pouquinho, acumulem para vocês tesouros nos céus, aonde a traça e o ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Não é sobre o status, não é se você é o doutor fulano de tal, não é a respeito do teu diploma, embora o diploma é algo muito importante que abre portas, mas não é a esse respeito, não é a respeito de quanto você tem na conta bancária, quanto você está acumulando, não é sobre esse respeito, mas existem tesouros que podem ser stored. There are treasures that you can store in heaven. In heaven, há tesouros que você pode guardá-los nos céus. É vida em abundância, é a bênção exagerada de Deus, é mais do que você precisa. Eu posso ouvir um amém bem alto aí? É mais do que você precisa. Deixa eu te falar, Deus tem bênção para você, maiores do que você precisa. Ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são maiores que os seus. Recebe isso, igreja. Independente da sua situação, independente do lugar onde você vive, você está comigo, do ambiente, se ele é hostil, se é um ambiente desfavorável ao milagre, é ali que o milagre vai nascer, porque não existe milagre se não existe nada impossível. Será que eu posso ouvir um amém bem alto? Não existe. E Deus tem uma bênção exagerada para você. Toma posse disso. Tome posse disso, igreja. Tome posse. A lei da semeadura, ela é universal. Ela é universal. Aquilo que você planta, você colhe. O que você planta hoje, você vai colher amanhã. Uma coisa que eu ensino muito para os meus filhos, eu acho que quase todo dia eu falo disso. Toda decisão gera uma consequência. Toda decisão gera uma consequência. A lei da semeadura. O que você planta, o que você planta, você colhe. Se você planta amor, você vai colher raiva, ódio. Não faz sentido. Você vai colher o quê? Se você planta generosidade, o que você vai colher?
O que você vai colher? Vocês vão pregar junto comigo. O que você vai colher? Generosidade. Porque aquilo que você planta, você colhe. Da mesma forma, se você plantar contenda, o que você vai colher? Contenda. Se você plantar fofoca, o que você vai colher? Fofoca. Se você plantar avareza, você vai colher avareza. Isso é universal. Universal. O que você planta hoje com o seu tempo. Agora ouça aqui, eu sou apaixonado, eu amo falar de casamento. Se você quer uma hora comigo e com a minha esposa, pode falar com a gente e a gente vai agendar uma hora para conversar com você, porque a gente ama falar de casamento, amamos falar de família, e não pense que nós somos os sabichões. É aquele que sabe de tudo, minha filha. Nós não somos, nós não sabemos de tudo. Mas nós temos semeado no casamento, nós temos semeado na nossa casa, e mesmo no dia difícil a gente colhe. A gente colhe. Então o que você tem semeado no seu casamento? Essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Você que é casado, o que você tem semeado no seu lar? Você que tem filhos, o que você tem semeado na vida dos teus filhos? Tempo de qualidade? Ou tempo no YouTube, no Instagram, no TikTok? Tempo de celular, tempo de TV. Ah, pastor, mas é muito difícil. Eu sei. Pense numa guerra que eu tenho todo dia. Todo dia. A gente tem que estar lá, colocar um tempinho. Não, acabou, agora chega. Agora é o seu homework, né, Valentina? Agora é hora de fazer o homework. O que você tem semeado? Você tem semeado tempo com seus filhos? Pais, ouçam. Pais, aqui comigo. Você tem semeado o que na vida dos seus filhos? Tempo de qualidade? Você tem semeado tempo de qualidade com seus filhos? Um dia você vai colher o que você tem semeado. Por mais que você não veja agora. Você tem adolescentes? Quem tem adolescentes? Levanta a mão. Eu estou chegando lá. Orem por mim. Deus é bom em todo tempo, mas aqui na Lagoinha a gente tem um líder de adolescentes poderoso, cheio da unção, e ele está aqui para pastorear os nossos adolescentes. Amém? Então o que você tem semeado? Nas amizades, quais são as amizades que você tem semeado na sua vida? Nas suas finanças? Pode ter certeza que o que você semeia, você vai colher. Eu tenho 4 lições básicas sobre semeadura para você, aos olhos da Bíblia, a partir do ponto de vista bíblico. Primeira é: a semente vem de Deus. A semente vem de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, diga assim: a semente vem de Deus. O papel de Deus não é te dar a colheita, o papel de Deus é te dar a semeadura. Tem muita gente que quer colher o que não plantou, e ainda bota a culpa em Deus. Deus, por quê? Deus está lá olhando para você. Eu te dei a semente, você comeu a semente. Eu te dei a semente e você não plantou a semente que eu te dei. Você plantou uma outra semente que você julgou ser melhor do que aquilo que eu te dei. Faz sentido isso ou não? O papel de Deus é de te dar a semente. A semente vem de Deus. Gênesis 1, 28, a Bíblia fala, o relato ali de quando Deus criou o homem, Ele falou para o homem assim: sejam férteis e frutifiquem. Férteis e frutifiquem. Então, frutificar está já alinhado com a sua genética, com quem você é. Você dá frutos. Você dá frutos. A colheita, ela depende do semeador e não de quem deu semente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A sua vida pode ser uma semente também. Os seus talentos é uma semente que Deus te deu. Eu não lembro o ano, mas quando eu tinha 13 anos, há pouco tempo, quando eu tinha 13 anos, eu comecei a aprender a tocar violão. E do meu jeito ali, tocando violão, eu lembro que um primo meu falou bem assim: cara, eu queria alguma coisa que ele me desse, eu não lembrava o que era.
Ele falou, Tato, só vou te dar quando tu aprender a tocar o solo do Sweet Child of Mine do Guns N' Roses. Eu falei, ok, tá bom, vou aprender. Aprendi lá com 13 anos a tocar Guns N' Roses. Você não está acreditando não, né? Com 13 anos eu comecei a aprender a tocar violão. E eu toquei por muito tempo e cheguei a tocar na igreja. E aí quando foi em 2016, nós nos mudamos do Brasil, de Belém. Tem alguém de Belém aqui, Belém do Pará? Seja bem-vindo. Olha ali, que legal, amor. Olha que bacana. Nem todo mundo difícil, né, encontrar gente lá. Conterrâneos. Bom, eu sou de Manaus, mas eu amo Belém como se fosse minha casa. E ali, a gente saiu dali em 2016 e fomos a Dallas, Texas, para estudar em Dallas. Um curso de teologia e seminário. E ali eu conheci uma família que estava aqui com a gente há 2 semanas atrás, o Pi e a Carol. E eles me apresentaram a uma igreja chamada New Beginnings. E ali eu comecei a tocar naquela igreja, mas eu era tão assim, amador, e os caras tão profissional. E eu falei, cara, eu vou desenvolver isso aqui. E ele falou, cara, treina, pratica, que você está semeando aqui nesse solo, e esse solo é fértil. Então por 6 meses eu fiquei tocando e ministrando ali, semeando com o meu dom, com o meu talento. E eu toquei ali por muito tempo, esses 6 meses foi só o início. Então essa é uma semente que eu nem sabia que ela ainda estava ali. Eu nem sabia na verdade que era uma semente. Eu lembro as palavras do Pi, que ele falou assim, cara, você está semeando. Assim como eu fiz, ele me falou, eu semeei nessa igreja por um bom tempo. E hoje eu sou parte do staff dela. E eu falei, amém, eu vou semear também. Por muito tempo eu semeei. A pergunta que eu tenho para você, qual é a semente que Deus te deu e você está guardando e você não está semeando em lugar nenhum? Qual é a semente que Deus te deu e você está às vezes escondendo por vergonha, por timidez? Qual é a semente que Deus te deu que você não está semeando? Tem dons e talentos. Está comigo, igreja? Ninguém dormindo aqui não, hein? Se tiver alguém dormindo, cutuca aí. Ele fala assim, ó, Deus quer falar com você hoje. Você tem uma semente, Deus te deu uma semente. O que você tem feito com ela? Tem o talento que Deus te deu. O que você tem feito com o seu tempo? Seu tempo é uma semente. Estão precisando de cadeira aí? Alguém precisando de cadeira? A galera está lá atrás. Se precisar, a gente tem ali. Amém. Então o que você tem feito? Não desperdice as sementes que Deus te deu. Onde você tem semeado as suas finanças? Onde você tem plantado os recursos que Deus te deu? Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a semente ela vem de Deus. A segunda coisa é, eu sou responsável pela semente que Deus me deu. Você é responsável, não é o seu cônjuge, não são os seus pais, mas nem é o seu pastor. Eu não sou responsável pela semente que Deus te deu. Você é responsável pela semente que Deus te deu. Você decide o que fazer. Mateus 24:10, Jesus conta sobre a parábola dos talentos. Ouça aqui comigo. A parábola dos talentos, ele diz assim, que um homem chegou e ele ia fazer uma viagem, ele chamou os seus servos e falou assim, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. E ele saiu e foi viajar. O que tinha 5 foi lá e produziu mais 5 talentos. O que tinha 2 produziu mais 2, o que tinha 1 teve uma brilhante ideia. Bom, eu vou esconder o talento do meu mestre, porque eu sei que ele colhe aonde ele não planta, aonde ele não semeou, e ele é rigoroso, então eu vou guardar aqui, quando ele chegar eu devolvo para ele da mesma forma que ele me deu. Passado-se o tempo, o homem voltou da viagem e pergunta, servo, aquele que lhe deu 5, e o servo já chega respondendo, os 5 talentos que você me deu, eu gerei mais 5, estão aqui, eles são seus. E o mestre, o homem, ele olha e diz para ele assim, ó, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entre e desfrute do banquete do seu senhor. Ao segundo, a mesma coisa, o Senhor me deu 2, eu produzi mais 2, tudo é teu, servo bom e fiel, sobre o pouco eu te dei, mas sobre o muito eu te colocarei, entre e desfrute da bênção do Senhor. E lá vem o de 1, que Deus tinha dado um talento, ele já vem dando desculpa, Senhor, porque eu sei que o Senhor semeia que o Senhor colhe onde não semeia, mas está aqui o que você me pediu, eu estou te devolvendo.
E aí a palavra de Deus fala que a sua semente, você não foi fiel ao talento que eu te dei. Você não foi fiel. Você não multiplicou o talento. Você está entendendo isso? Deus, Ele te deu sementes que você talvez esteja escondendo. Que você talvez esteja, sabe, nem lembro que eu tenho essa semente mais. Deixa eu te falar uma coisa, a semente é sua e a recompensa também. A recompensa é sua, você é responsável pela semente que Deus te deu. Onde você tem semeado o que Deus te deu? Você conhece o solo pelos frutos. Quais são os frutos que você tem gerado? Quais os frutos que Ele tem dado? Quais são os frutos que você colhe no solo das amizades? Lembra que a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Quais frutos você tem colhido no solo da sua saúde? Como tem sido o seu hábito alimentar? O que você tem ingerido no seu corpo? Quanto tempo você investe na sua saúde? Quais frutos você tem colhido no solo das suas finanças? Dívidas ou dividendos? O que você tem colhido? Precisamos lembrar que somos responsáveis pela semente que Deus nos deu. Sabe que a Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. E muitas vezes fazemos as coisas pensando que é o certo a fazer. Como que a gente pode então fazer a coisa que é certa? Tendo intimidade e relacionamento com Deus. Intimidade e relacionamento com quem te deu a semente. Você está comigo, igreja? Deus está falando com você ou não? Recebe isso. Vida de oração, vida de busca. Participando do G6. Servindo na igreja. Lembra da história lá do Texas? Quando eu fui para Texas e comecei a tocar naquela igreja? Eu ministrando ali o meu talento e o meu tempo, eles eram as minhas sementes. E a igreja onde eu ministrava era o solo. E não existe solo mais fértil do que a igreja. Não existe solo mais fértil do que a igreja. Não existe. Porque você não vai colher somente questões financeiras, você vai colher muito mais que isso. Alegria, casamento restaurado, família rendida aos pés de Jesus, transformação de vidas, transformação de caráter, intimidade com o teu Criador, com aquele que te fez. Não existe solo mais fértil. E por meses eu semeei. Era uma igreja só, né? Depois se tornaram 2 igrejas. E eu semeando nessas igrejas, eu dando tempo, eu dando o meu talento, eu dando o meu tesouro para essa igreja. Terceiro ponto, eu sempre vou colher mais do que preciso. Isso é fato. Você sempre vai colher mais do que você precisa. Mais do que você plantou. Lembra que por meses eu semeei nas igrejas? Agora eu quero te dar o testemunho do que aconteceu. Meu tempo, meu talento e as minhas finanças. Até hoje, ouça, até hoje eu colho os frutos da semente que eu semeei no Texas em 2016. Da semente que eu semeei numa igreja chamada The Gathering. No momento em que eu estava sem condições financeiras de pagar o meu aluguel. Aquela igreja foi lá e nos ligou para a gente perguntando: vocês estão precisando de alguma coisa? Na noite anterior a gente tinha orado e falado para Deus: Deus, o Senhor não nos trouxe para cá para ser humilhado, o Senhor não abriu essa porta e agora o Senhor vai fechar, não faz sentido, Senhor. E a gente orou com muita fé que aquele valor que a gente precisava para pagar o aluguel no dia 1º de março de 2017, ele ia aparecer para a gente de alguma forma, de algum lugar, porque o nosso Pai que está nos céus, Ele vai prover. No dia seguinte, a pastora liga para minha esposa: Juju, vocês estão bem? Está faltando alguma coisa? Está faltando o aluguel? Gente, ô anjo fofoqueiro, né? E a gente falou para ela: sim, está faltando tanto. Era um pouco menos do que a metade do valor. No dia seguinte, quando a gente foi buscar o valor, era mais do que o valor que a gente precisava, porque a colheita vem, e a colheita é sempre maior do que a semente que você plantou. Em outra igreja, na igreja hispana, nunca conheci uma igreja tão generosa como aquela igreja. Eu acho que tinha ali, no máximo,
jogando por alto, umas 90 pessoas naquela igreja. Bem por alto, né, irmão? A Olivia, nossa filha do meio, nasceu. Eu lembro que durante um ano, eu tocava naquela igreja domingo a domingo. Era 4 horas da tarde. Eu ministrava em 3 igrejas no domingo. Numa americana, numa africana e na hispana. Essa igreja hispana. Durante um ano, eu não precisei comprar fraldas para minha filha que tinha acabado de nascer. Por um ano, eu não precisei. Isso é colheita ou não é? O que eu estava semeando? O meu tempo, meu talento, meus dons, naquela igreja. E eu vou falar para você, não tem solo mais fértil do que na igreja de Jesus. Não tem. Faz a conta, não tem. Não tem. Lembra da primeira igreja que eu falei para vocês? New Beginnings, em Dallas, Texas. Semeando por 6 meses. E a igreja era longe, tá, querido? Eu entendo você que vem de longe. Muitos dos nossos músicos, do nosso time de adoração, eles vêm de longe. E era 40 a 50 minutos nas quartas-feiras que eu ia ministrar nessa igreja. E eu tinha que dedicar tempo para aprender, porque os caras lá, lembra que eu falei? Tudo profissional, e eu amador. Mas fui ali, desenvolvendo. No final daquele ano, depois de ter semeado por 6 meses naquela igreja, sem ganhar um tostão, gasolina, meu tempo com os meus filhos, com a minha família, eu abdiquei para poder semear. Você estava entendendo o que eu estou falando, igreja? No final daquele ano, eu me inscrevi pela fé na minha faculdade, que custava em torno de $24 mil o ano, e o semestre era 12 mil. E eu, muito maluco, que a gente tem que ter uma fé bem maluca de vez em quando, crazy faith, não é verdade? Come on, crazy faith. Eu fui lá, me registrei na escola, na faculdade, sem ter um tostão. Eu não tinha dinheiro, gente, sério. Eu não tinha. Eu trabalhava na escola, ganhava $650 como estudante imigrante, trabalhando 20 horas dentro da escola. $12 mil. Fui lá, escolhi minhas matérias. Vou fazer isso. E o advisor, né, olhando. Paulo, que legal. Foi. Essa não, acho que eu vou fazer aquela outra. Não, vamos fazer só 3 agora. Fui lá, me inscrevi. Passaram-se 2 semanas. A igreja que eu havia semeado, a igreja que eu havia semeado por 6 meses, sem esperar nada em troca. O pastor me liga. Fala, Paulo, a gente quer que você faça parte do nosso time de adoração, de worship, e a gente vai te dar aqui uma oferta. Adivinha só, lembra do valor? $12 mil. A oferta que eles me deram deu para pagar metade da minha tuition. Você está entendendo o que é semear? Quando você semeia num solo fértil, o Senhor provê, gente. A gente serve um Deus poderoso. É um Deus que é divino, é um Deus que é grande. Entenda que o tamanho da sua colheita, ela está diretamente condicionada ao tamanho da sua fé. Se você tem uma pouca fé, a sua colheita vai ser pouca. Mas se você tem uma fé exagerada, a sua colheita vai ser exagerada. Você recebe isso? Diga, eu recebo. A sua colheita está condicionada à sua fé. A fé do semeador, ela deve ser depositada naquele que lhe deu a semente, na fonte da semente. Salmo 1, Salmo 1, versículos 1 e 3 diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Pausa, que lei é essa? A palavra de Deus. E nessa palavra ele medita dia e noite. É como o quê? Cadê? É como árvore plantada à beira de águas correntes. Ele dá o quê? Fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz
tudo que você fizer, quando você coloca o seu coração no lugar certo, além de você ser feliz, você vai colher, e tudo que você fizer vai prosperar. Ah, pastor, mas eu estou fazendo uma coisa aqui e não está prosperando. Para de fazer essa coisa, vai fazer outra. Você consultou ao aquele que dá a semente? Você consultou se por um acaso era para você fazer isso mesmo? Você consultou ao Senhor que sabe de tudo, que é onipresente, onipotente, onisciente? Você consultou Ele primeiro? Ai, Deus. Feliz é aquele que a fé está depositada nas palavras do Senhor. Por último, eu decido o que fazer com a colheita. Você vai colher, você vai ser próspero, você vai colher. E prosperidade, não estou falando só de prosperidade financeira não. Você está entendendo o que eu estou falando? Prosperidade de amor, prosperidade de paz no seu lar, prosperidade de sabedoria, de discernimento. Eu decido o que fazer com a colheita. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz assim: o Deus generoso que dá a semente ao lavrador, a qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês, é mais que exagerado em abençoá-los. O que Ele dá, vocês podem, diga, posso passar adiante. Perceba que Paulo ele não fala, você deve. Ele fala, você pode. Você não deve fazer nada. Você faz conforme o que você decidir no seu coração. Mas você pode fazer. Você pode passar adiante. Assim como também você pode comer a sua semente, desperdiçar a sua semente, sua colheita. Mas lembre-se que você recebeu mais do que você precisa. Diferente do maná do deserto. Em Êxodo capítulo 16, conta que quando Moisés estava com o povo que havia sido liberto, o povo de Israel que havia sido liberto do Egito, da mão opressora de Faraó, Deus proveu o maná, comida, alimento. E Deus falou a Moisés, deu a direção, olha, pegue somente o que você precisa. Somente o que você precisa. E eles pegavam somente o que precisavam. E às vezes quando tentavam pegar mais, no outro dia estava podre. Porque Deus queria ensinar um princípio para eles. Eu sou aquele que provê o necessário para você viver. Eu sou aquele que providencio o pão para você viver. Jesus, ele ensina que, ele fala assim, olha, vejam as aves dos céus, eles não plantam, não semeiam e nem guardam em armazéns, mas o seu Pai que está no céu não deixa faltar nada, quanto mais a vocês, que são filhos de Deus. Seja generoso como Ele é generoso. Você recebeu mais do que você precisa, você está entendendo isso? Você recebeu mais do que você precisa. E eu quero fazer um desafio para você hoje. Um desafio para você. O desafio é o seguinte, eu quero desafiar toda a igreja a fazer algo aqui. Toda a igreja. Você confia no seu pastor? Você confia que Deus me trouxe aqui para pastorear essa igreja? Você acredita nisso? Deus já te deu prova disso? Amém? Tá, você tem colhido mais do que você precisa. De alguma forma, em alguma área, você tem colhido mais do que você precisa. Você tem colheita para compartilhar com seus irmãos. Ouça, você tem o suficiente para você e para compartilhar com um irmão. Na próxima semana, nós teremos o culto de GC, ok? Seremos uma celebração lá em Orlando, nosso time. Nós vamos no sábado, voltaremos no próprio sábado, no dia mesmo, no sábado, no dia 9, mas no dia 10 é um domingo. É um domingo, nós teremos o culto de GC. Mas naquele culto, no final do culto, a gente vai fazer algo tremendo aqui. Hoje, você vai pensar em alguém aqui da igreja. Você não vai falar nada para essa pessoa. Você vai orar e você vai pedir a Deus: Senhor, o que eu posso semear na vida do meu irmão? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa.
Quer semear um tênis? Você quer semear uma roupa? Você quer semear um eletrodoméstico? Você quer semear uma viagem? Você quer semear um dia num resort? Você quer semear um carro? Você quer semear um apartamento? É isso, gente, pelo amor de Deus. Você quer semear finanças? No final do culto da semana que vem, você vai trazer algo. Quero ver essa igreja aqui, ó, cheia de presente. Mas ouça, você não vai esperar nada em troca. Eu vou fazer. Eu e a minha casa nós vamos fazer. E olha que nós temos 5, viu? 5 pessoas na minha família. Nós vamos participar. No final do culto, a gente vai fazer aqui uma grande celebração. E nós vamos semear na vida um do outro. Posso ouvir um amém ou não? Só eu que estou nessa missão. É só eu ou é você comigo também? Você vai orar e vai pedir de Deus: Senhor, quem é a pessoa? Talvez Deus não te dê a pessoa, mas Ele te dê o presente. Deus, Ele te dá a semente. Traga, talvez no dia você vai encontrar. É para ela, é para aquela pessoa. Eu quero contar um testemunho bem rápido de 2 igrejas irmãs nossas. Lá na Lagoinha, Tampa, eles fizeram esse desafio. E aí, sabe o que uma irmã ganhou? Uma irmã ganhou um carro. Ela ganhou um carro, ela estava precisando, ela não tinha carro. O irmão, Deus colocou no coração dele e tinha condições, porque Deus, Ele dá mais do que a gente precisa, amém? Foi lá e semeou um carro na vida dele. E numa outra igreja, irmã nossa também, no final do culto chegou o pastor e falou, chegou um irmão para o pastor e falou: pastor, eu quero semear algo, mas eu quero semear na igreja. E eu quero semear um cheque de $100 mil para o nosso novo prédio. Gente, tudo que Deus te dá é abundante. É abundante. Você está comigo, igreja? Deixa Deus te usar. Ore, a partir de hoje, durante essa semana você vai orar. Semana que vem, não me entre aqui sem um presente. Muito bem, meu amor. Pode ser algo simbólico. Eu também ouvi um testemunho de uma irmã que deu uma chave, representando a chave da casa nova para outra irmã. Algo simbólico, profético. E adivinha o resultado? Não precisa dizer que a irmã ganhou uma casa depois, né? Não precisa dizer não, né? A gente é uma igreja que se move no sobrenatural. A gente é uma igreja que se move no sobrenatural. Então semana que vem, pode trazer o que você quiser. Que você quiser, qualquer coisa, mas você vai semear. E a gente vai chamar isso de super seed. Super seed é a super semente que Deus colocou em você, colocou para você, e você vai semear na vida de um irmão. Amém? Você está comigo, igreja? Vamos para cima? Vamos para cima! Aleluia! Em conclusão dessa mensagem, a semente vem de Deus. Eu sou responsável pela semente que Deus me deu. Eu sempre vou colher mais do que eu preciso. E eu decido o que fazer com a colheita. Lembra que eu falei que Deus, Ele é exagerado em nos abençoar? Não é verdade? E se hoje nós podemos semear, é porque Jesus semeou. É porque Deus semeou. No livro de Gênesis, capítulo 3, vai contar o relato da queda, né, pastor Renato? Quando o homem pecou e por causa disso ele recebeu uma consequência, porque tudo aquilo que você planta, você vai colher. E o homem plantou desobediência. O Senhor falou: de todas essas árvores você pode comer qualquer uma, só não essa, só não coma de uma. E o homem desobedeceu. Você está comigo, igreja? Está comigo? Vamos, gente, vamos, ó, tem muita coisa a acontecer ainda. Relato da queda. E aí uma das coisas que Deus falou foi o seguinte, capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre você, e ali ele estava falando com a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, da mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E a palavra descendência aqui é a palavra semente. Acompanha comigo, semente. Este
lhe ferirá a cabeça. Este lhe ferirá a cabeça. Quem? A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. E você, da serpente, lhe ferirá o calcanhar da semente da mulher. Você está entendendo? Está comigo? Você tem que prestar atenção. Se tem uma coisa que eu quero que você saia daqui, é com isso aqui. Lá em Apocalipse, primeiro a gente estava em Gênesis, né? Vamos para o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E capítulo 20, versículo 2, fala sobre Satanás e identifica Satanás como sendo a serpente. Já em Lucas, no relato do nascimento de Jesus, que é o mês que a gente está comemorando, nesse mês de dezembro, nascimento de Jesus. No relato do nascimento de Jesus, o anjo fala que a semente da mulher é Jesus. Jesus. E para encerrar, João 12 diz assim, versículo 23. Jesus, conversando com seus discípulos, ele responde: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus é a semente que Deus plantou, e o que Ele colhe somos nós. Nós somos a colheita. Todo aquele que olhar para Jesus e entender, este é o Senhor dos senhores, é Ele quem perdoa os meus pecados, é Ele quem escreve meu nome no livro da vida, é Ele que me dá uma nova vida. Todo aquele que crê é colheita de Deus. Vamos colocar de pé, igreja.